Nos últimos dias de sua vida terrena, nosso Senhor Jesus Cristo caminhava deliberadamente para Jerusalém. Não se tratava de uma marcha forçada pela perseguição de seus inimigos, mas de uma aproximação voluntária ao lugar onde se consumaria a redenção do mundo. O profeta Isaías já havia anunciado que o servo do Senhor se ofereceria livremente ao sofrimento. Foi oferecido porque ele mesmo quis. Isaías capítulo 53. Por isso, quanto mais se aproximava o tempo estabelecido pelo Pai, mais o Salvador se aproximava da cidade onde haveria de derramar o seu sangue pela salvação dos homens. Os evangelhos mostram que Cristo tinha plena consciência de tudo o que estava para acontecer. Ele anunciou aos discípulos, com clareza, que dentro de poucos dias seria celebrada a Páscoa e que o Filho do Homem seria entregue para ser crucificado. São João Crisóstomo observa que Cristo revelou antecipadamente a sua paixão para que os discípulos compreendessem que sua morte não seria um acidente trágico da história, mas um ato deliberado de amor. São Tomás de Aquino comenta também que Cristo previu e aceitou a sua morte porque ela fazia parte da vontade redentora do Pai e porque desejava oferecer-se como sacrifício pela humanidade. Enquanto o Salvador ensinava no templo e preparava os seus discípulos para o mistério da redenção, os príncipes dos sacerdotes reuniam-se em conselho para planejar a sua morte. O Evangelho relata que eles se reuniram na casa do sumo sacerdote Caifás, dominados pela inveja e pela irritação. Cristo havia denunciado publicamente os seus vícios e hipocrisias, e essa verdade os ferira profundamente. Eles deliberaram prender o Senhor com astúcia e engano. Não queriam fazê-lo durante a festa da Páscoa, porque temiam o povo. Jerusalém estava cheia de peregrinos que conheciam e admiravam Jesus por causa de seus milagres. Temiam que o povo se revoltasse e impedisse seus planos. Mas a providência divina dispôs tudo de modo diferente. Aqueles que queriam evitar a festa acabaram executando o Salvador justamente durante ela. E aqueles que queriam agir em segredo acabaram prendendo Cristo com violência e armas. Santo Agostinho observa que esse contraste revela uma profunda verdade. Os homens podem planejar muitas coisas, mas somente os desígnios de Deus permanecem firmes. Nesse cenário surge a figura trágica de Judas Iscariotes. Sua queda espiritual não foi repentina, mas progressiva. Começou com a cobiça. Judas era responsável pela bolsa das esmolas que se ofereciam a Cristo e aos discípulos. O Evangelho de João afirma claramente que ele era ladrão e que furtava aquilo que nela se depositava. São Gregório Magno ensina que a avareza é um vício particularmente perigoso, porque obscurece a mente e endurece o coração. O homem começa justificando pequenas faltas e termina justificando grandes injustiças. Foi exatamente isso que aconteceu com Judas. Dominado pela paixão do dinheiro, ele começou a desgostar-se da doutrina de Cristo. O Senhor pregava o desapego das riquezas e o amor à pobreza. Para um coração dominado pela cobiça, essas palavras se tornavam cada vez mais insuportáveis. Gradualmente, Judas começou a murmurar contra o Salvador. Depois, passou a criticá-lo. Finalmente, deixou de acreditar nele. A incredulidade de Judas não nasceu de um problema intelectual, mas de um coração que já estava corrompido pela avareza. Um momento decisivo dessa crise espiritual ocorreu durante o discurso do Pão da Vida, narrado no capítulo 6 do Evangelho de João. Cristo, nesse momento, anunciou que daria a comer o seu corpo e a beber o seu sangue. Muitos discípulos se escandalizaram e disseram: "Dura é esta palavra."
Os padres da igreja observam que esse episódio revela uma divisão espiritual entre os discípulos. Alguns aceitaram a palavra e outros não aceitaram a palavra de Cristo com fé. Outros se afastaram. É provável que Judas estivesse entre aqueles que murmuraram mais intensamente. O próprio Senhor disse naquele momento também que havia entre eles quem não acreditasse. E o evangelista acrescenta que Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de trair. Apesar disso, Cristo continuou a suportar Judas com paciência admirável. Santo Tomás de Aquino explica que Cristo tolerou Judas entre os apóstolos para ensinar à igreja a virtude da paciência e da prudência pastoral. Nem todos os pecadores devem ser imediatamente afastados. Alguns devem ser suportados na esperança de conversão. Depois do discurso, o discurso do pão da vida, muitos discípulos abandonaram o Senhor. Então Cristo perguntou aos 12: também vós quereis retirai-vos? Pedro respondeu com uma das mais belas profissões de fé do Evangelho: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Logo em seguida, porém, Cristo acrescentou uma advertência misteriosa: não vos escolhi eu, os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Referia-se a Judas. Essa palavra mostra que Cristo conhecia perfeitamente o coração do traidor. No entanto, continuou a tratá-lo com respeito e mansidão. Durante anos suportou a presença daquele que um dia o entregaria. São Gregório Magno comenta que a paciência de Cristo com Judas revela a profundidade da misericórdia divina. Mesmo sabendo que seria traído, o Senhor não deixou de oferecer ao traidor oportunidades de arrependimento. Nos últimos dias antes da paixão, ocorreu um episódio que precipitou definitivamente a queda de Judas, a unção em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde havia ressuscitado Lázaro. Em honra do Senhor, ofereceram-lhe uma ceia. Lázaro estava à mesa, testemunhando o milagre que o próprio havia recebido. Marta servia com dedicação, manifestando a sua gratidão. Maria, por sua vez, realizou um gesto extraordinário de amor. Maria Madalena tomou um vaso de alabastro cheio de perfume precioso de nardo especificamente, e derramou-o sobre os pés e a cabeça do Senhor. Depois enxugou-os com os cabelos. Toda a casa encheu-se com o perfume. Santo Agostinho interpreta esse gesto como símbolo da caridade perfeita. O perfume representa a boa fama das virtudes que se espalham pela igreja. O gesto de Maria manifesta um amor que não calcula custos. São Tomás de Aquino acrescenta ainda que Maria Madalena ofereceu algo precioso porque compreendeu de modo intuitivo a dignidade daquele que estava diante da sua frente. Quando o amor é verdadeiro, não se preocupa com o valor do que oferece, mas com a pessoa a quem oferece. Judas, porém, reagiu de maneira oposta. Criticou o gesto de Maria, dizendo que o perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Mas o Evangelho esclarece que ele não dizia isso por amor aos pobres, e sim porque era ladrão. Aqui aparece um contraste espiritual profundo. Maria Madalena derrama perfume por amor. Judas calcula o preço por avareza. São Bernardo comenta que o amor verdadeiro sempre parece exagerado aos olhos do mundo. Aqueles que não amam não conseguem compreender a generosidade daqueles que amam. Cristo, então, defendeu Maria. Disse que ela havia feito uma boa obra e que aquela unção antecipava a preparação de seu corpo para o sepultamento. E acrescentou uma promessa extraordinária: onde quer que o evangelho fosse anunciado, também seria lembrado o gesto daquela mulher. Essa promessa mostra que Deus nunca esquece
os atos de amor realizados por seus filhos. Mas, para Judas, aquele episódio foi definitivamente a gota final. Irritado pela repreensão de Cristo e já completamente dominado pela avareza, ele procurou os príncipes dos sacerdotes. Ofereceu-se para entregar o Senhor em troca de dinheiro. Eles alegraram-se e combinaram pagar-lhe 30 moedas de prata. Assim, se cumpriu a antiga profecia de Zacarias sobre o preço pelo qual o pastor seria vendido. Desde aquele momento, Judas passou a procurar uma ocasião favorável para realizar a traição. Assim se conclui a dolorosa história de sua queda. Começou com a cobiça, passou pela murmuração, transformou-se em incredulidade e terminou na traição. Essa narrativa apresenta um contraste profundo entre dois caminhos espirituais. Maria Madalena representa o amor que se entrega completamente, enquanto que Judas representa o amor, ou melhor, o coração que se vende por quase nada. Santo Agostinho diz que a mesma presença de Cristo produz efeitos diferentes nos corações humanos. Nos humildes, essa presença gera amor, nos orgulhosos gera rejeição. A história de Judas é, portanto, um aviso para todos os cristãos. Nenhum pecado surge de repente. Ele cresce lentamente quando não é combatido. Mas a história de Maria é também uma esperança. O amor sincero tem poder de transformar completamente a vida humana. Por isso, a igreja continua sendo perfumada pelo gesto daquela mulher que derramou perfume aos pés do Salvador. E continuará sendo perfumada enquanto houver almas que amem a Cristo com a mesma generosidade.